Bom, sermos um vaso de bênçãos, né? Tendo uma vida real como tinha o apóstolo Paulo. Para a lição de hoje, nós temos a satisfação e a honra de termos entre nós o pastor Jairo Cortez, muito conhecido de muitos irmãos aqui, que é o superintendente da escola dominical lá da igreja da Lapa. Nossa igreja sede lá na Lapa. O pastor Jairo, muito conhecido de todos nós há muito tempo, e ele estará agora com a oportunidade para dar a sua aula. Pega ali um instantezinho, traz aqui. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer ao pastor Caramuru, pastor Alexandre, por esta oportunidade de estar aqui nesta noite, estudando junto com os irmãos este assunto da Escola Bíblica Dominical, desse próximo domingo agora, este assunto importante, e vamos estudar juntos, queridos. Está certo, meus queridos irmãos? Quero aprender junto com os irmãos, aí nós vamos discutir alguns tópicos, né? Eu sempre digo o seguinte, queridos, quando tenho a oportunidade de falar alguma coisa, e quando a gente fala assim para os irmãos que já são professores, às vezes a gente pensa os detalhes mais importantes da lição, né? Porque os irmãos são professores, já estudaram a lição, então a gente vai nos pontos mais importantes. Muito bem, queridos. A lição é a atualidade dos conselhos paulinos. Eu vou usar aqui o quadro para algumas observações. Meus queridos irmãos, na parte introdutória aqui da nossa lição, eu não vou seguir assim bem a lição, os tópicos, né, rigidamente, mas os irmãos vão ver o que eu vou falar, vão seguir o que eu estou falando e vão ver que eu vou abranger a lição toda, certo? A maior parte da lição. Introduzindo aqui a nossa lição, queridos, é evidente que é o apóstolo Paulo que escreve essa carta aos Filipenses, né? Nós já estamos estudando desde o início do trimestre, né? E como os irmãos sabem, o apóstolo Paulo foi um apóstolo que, quando nós não pensamos muito no drama do apóstolo Paulo, mas vejam, queridos, o apóstolo Paulo enfrentou uma situação muito crítica, porque a igreja primitiva era uma igreja judaizante. A igreja primitiva, ela era judaizante. Porque, vejam, a igreja primitiva, ela estava entre o judaísmo, entre a prática do judaísmo, e depois entre a introdução do cristianismo genuíno. Então, ela praticamente estava participando da transição do judaísmo para o cristianismo genuíno. E quem fez essa transição praticamente foi o apóstolo Paulo. Né? Então ele sofreu muito, porque vejam, a igreja primitiva, ela tinha toda aquela visão do judaísmo, da lei mosaica. Mas, pastor Jair, eles não criam em Jesus, eles criam em Jesus. Eles aceitaram Jesus, eles criam em Jesus, mas eles também tinham traziam também aquela crença, vamos
vamos assim dizer, na lei mosaica. Eles traziam, me permitam a expressão, aquele ranço da lei mosaica. Eles não conseguiram se libertar daqueles. Eles achavam, não, nós cremos em Jesus, mas para sermos salvos, nós temos que nos circuncidar, nós temos que guardar o sábado, a festa da lua nova, todo aquele ritual da lei mosaica. A igreja primitiva cria em Jesus. Era uma igreja, vamos assim dizer, queridos, eu não sei se os irmãos vão entender a minha expressão, por gentileza, era semi-cristã. Por que semi-cristã? Porque ela misturava cristianismo com judaísmo. Agora, quem teve a missão e a tarefa de trazer o cristianismo genuíno e puro para a igreja primitiva foi o apóstolo Paulo. Foi por isso que ele foi salvo de uma forma excepcional. Foi uma exceção à regra, a salvação de Paulo. Queridos, a salvação, para o ser humano ser salvo, e eu preciso correr, porque eu sempre tenho um costume, e alguém sempre, um pastor sempre comenta o seguinte: olha, eu conheci um irmão que ele começava na introdução, terminava a aula e ele estava na introdução. Então eu preciso correr. A introdução é muito importante, e ela nos empolga muitas vezes. Então vejam, o apóstolo Paulo a salvação dele foi assim uma exceção à regra. Porque Deus, quando eu digo Deus, eu digo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A Trindade não salva ninguém, assim vamos dizer, mesmo que eu não queira. Não, a salvação depende de Deus e depende de mim. Se eu não abrir a porta do meu coração e não quiser, também, então Deus não me salva. Eu não sou salvo. Mas Paulo a salvação dele, a regeneração dele, a transformação dele foi excepcional, porque Jesus tinha uma missão toda especial com Paulo. Era exatamente de fazer a transição da igreja primitiva, que era misturada com o judaísmo, para a igreja primitiva genuína no cristianismo. Isso foi muito difícil, porque era uma cultura, eles estavam enculturados. É difícil mudar a cultura de um povo, não é fácil, não é simples, não é do dia para a noite. Isso levou muitos anos, isso foi muita luta, foi muita perseguição. É difícil mudar a cabeça do povo, não era fácil, não é fácil, hoje mesmo é assim, né? E Paulo teve que fazer isso, né? E fez isso. Muito bem, isso é uma introdução. Mas aqui para os filipenses, exatamente, ele estava dando um conselho para que eles tomassem cuidado com os falsos mestres. Porque quando Paulo, na ausência de Paulo, os falsos mestres traziam doutrinas misturadas com o judaísmo, doutrinas judaizantes, que eram contra a teologia paulina, que eram contra os ensinamentos de Paulo e contra o cristianismo genuíno. Muito bem, essa era uma das preocupações de Paulo. E, queridos, Paulo, nessa introdução, ele insistia para que a igreja tomasse cuidado. Ele insistia para que houvesse cuidado com os falsos ensinos, nesse sentido. Muito bem, esses falsos mestres daquela época, que trouxeram muitos problemas para a igreja, não só para a igreja lá em Filipos, mas outros sempre trouxeram problemas. Isso naquela época em Filipos, acho que 62, 63 depois de Cristo, problemas. Mas antes eles já trouxeram problemas. Lá atrás, próximo do concílio de Jerusalém, aos Gálatas, eles já trouxeram problemas, né? Aos romanos, eles já trouxeram problemas, né? Então, eles estavam sempre trazendo, porque eles tinham o ranço, como eu disse, da lei do judaísmo. Muito bem. Esses falsos mestres, esses maus obreiros,
que Paulo chamou de cães. Olha, os maus obreiros, Paulo chamou de cães, uma expressão forte, uma expressão pesada, cães, né? Eles constituíam uma seita, certo? Mas que seita, pastor Jair? Eles chegaram a constituir uma seita, era uma seita judaico-cristã. Veja, foi como eu disse, um semi-cristianismo, porque era uma seita misturado, cristianismo misturado com judaísmo. Então era uma seita judaico-cristã, né? E eram chamados, se os irmãos foram ver, os irmãos devem ter estudado, eles eram chamados, eles tinham um nomezinho aí, eu vou pôr aqui, eles tinham um nome. Eles eram os ebionitas. Eram os ebionitas. Eu não vou usar aqui as expressões do grego, do hebraico, etc., certo? A não ser que os irmãos gostem dessas expressões, certo? Mas ebionitas quer dizer pobres, eram pobres, certo? Eles eram pobres, essa expressão quer dizer pobres no grego, ebionaion, pobres, no grego, no hebraico, ebionim, pobres, certo? Muito bem, agora por que eles eram chamados pobres? Por que eles eram chamados pobres? Porque eles defendiam, eles tinham uma regra era a regra de fé deles, de que era a religiosidade deles, fazia parte da religiosidade deles a pobreza. Fazia parte da religiosidade deles o celibato. É como se eles fizessem voto de pobreza e voto de castidade, né? Existe hoje aí, né, quem faça voto de pobreza, voto de castidade, né, e voto de obediência. Já viram o frade, o padre, que ele tem hoje eles quase não usam mais aquela batina com aquele cordel e tem 3 nós no cordel. Um nó daquele quer dizer pobreza, o outro nó quer dizer castidade e outro nó quer dizer obediência, né? Assim eram os ebionitas. Por isso que eles eram chamados de pobres, porque eles defendiam a pobreza. A pobreza era a religião, para eles fazia parte da religião deles. Muito bem, já os pais da igreja, por exemplo, como Tertuliano, achava que eles eram chamados de ebionitas porque existia um líder lá entre eles que era chamado Ebion. As canetinhas estão meio sem tinta. Era o Ebion. Existia um líder judaico-cristão que chamava-se Ebion, né? Então Tertuliano achava que por isso eles eram os ebionitas, que vinham daí. Mas, querido, isso tudo fica na especulação. Na realidade, não se sabe por que eles tinham esse nome de ebionitas. Se é porque eles defendiam a pobreza, ou se é porque um dos líderes deles era o Ebion. Muito bem. Mas eles defendiam a pobreza e defendiam a lei judaica, a lei mosaica ferrenhamente. E disse: olha, tudo bem, nós temos que aceitar Jesus, seguir Jesus, mas nós temos também que nos circuncidar, porque se não se circuncidar não vai ser salvo. Se não guardar o sábado não vai ser salvo, né? Então eram os judaizantes, Muito bem, vamos ler, queridos, para eu não ficar só falando, vamos ler também alguns textos bíblicos. Veja lá, Gálatas capítulo 2, versículos 14 a 16. Veja, nem os judeus
nem os judeus conseguiam guardar a lei, nem os judeus conseguiam manter o jugo da lei. Leia lá Gálatas capítulo 2, versículo 14 a 16. Pode ler, quem encontrou pode ler. A paz do Senhor, amados. Amém. Mas, quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Sim, certo? Era o ensino de Paulo. Pedro, queridos, Paulo aqui estava chamando a atenção de Pedro. Pedro, quando estava entre os gentios, ele se comportava ali junto com os gentios. Talvez ele comesse até uma carnezinha de porco, etc., né? Quando chegavam os judeus, chegava Paulo, aí ele se afastava, ele se retraía, aí ele se comportava como judeu. E junto com os gentios, quando não tinha nenhum judeu, ele se comportava como gentio. Aí Paulo chamou a atenção dele: não, você tem que se comportar, vamos dizer assim, em outras palavras, como aquele que se converteu. Você tem que deixar a lei, porque as obras da lei, a lei não salva ninguém. Quem salva é Cristo, é a justificação pela fé, através da graça. Em outras palavras, Paulo queria dizer isso para Pedro, porque a lei, queridos, nem o judeu conseguiu suportar o jugo da lei. Muito bem, os ebionitas, eles se dividiam em três grupos. Era o grupo dos fariseus, o grupo dos nazarenos e o grupo dos gnósticos. Nenhum desses grupos aceitava a divindade de Jesus. Isso era ponto pacífico. Agora, eles aceitavam Jesus como Messias. Né? E eles ainda diziam que Jesus se tornou o Messias porque Jesus conseguiu cumprir a lei. Por isso que ele se tornou Messias. E diziam que no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma corpórea de pomba, ali Deus tornava público o ofício messiânico de Jesus. Esse também é um pensamento gnóstico, né? Do seriteísmo, que diz que Jesus se tornou Deus a partir do seu batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. Foi a partir dali que ele se tornou Deus, e aí ele foi, a deidade de Jesus foi também progressiva. Esse é o pensamento gnóstico, que coincide mais ou menos com o pensamento dos ebionistas. Muito bem, queridos. Os nazarenos ainda achavam que Jesus teve um nascimento virginal. Sim. Pastor, deixa eu interromper um momentinho. Então, uma pergunta do internauta. Sim. Está perguntando o seguinte: o irmão Marcos, ele diz que Paulo usa 3 adjetivos ali: cães, falsos obreiros e circuncisão. Ele fala se é só um tipo de pessoa ou são 3 tipos diferentes? Não, os cães e os falsos obreiros são os mesmos. Os falsos obreiros são os cães, porque os falsos obreiros são aqueles que ensinam heresias para o povo. São cães. E eu vou até adiantar o que eu iria falar no final, mas vejam, os falsos obreiros, que são os cães, nunca demonstram. Geralmente as pessoas não conhecem o falso obreiro. Ninguém vem assim aparentemente. Às vezes vem de forma dissimulada, que as pessoas não percebem, certo? Então
mas tanto falsos obreiros como cães é a mesma coisa, certo? São os mesmos, são sinônimos. E circuncisão? Circuncisão, aí já não, nada a ver com falso obreiro e com cães. Era o ensinamento que os ebionitas queriam dar para a igreja de Filipos. Muito bem. Então os ebionitas defendiam a circuncisão, defendiam a lei mosaica, né, com seus ritos, só não aceitavam os sacrifícios de animais. Isso eles não aceitavam. Mas, no mais, eles queriam impor dentro da igreja que para ser salvo tinha que aceitar Jesus, crer em Jesus, mas também praticar a lei mosaica. Muito bem. Defendiam a circuncisão. Queridos, o que é a circuncisão? A gente fala muito em circuncisão, mas o que seria circuncisão? Vamos definir. O que é circuncisão? Ah, agora sim, rapaz. Circuncisão. Circuncisão. Do latim é circuncidar. 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 Que é cortar em torno ou em círculo. Tudo bem. Certo? Perfeito? Agora, do grego, já estou começando, disse que não gosto muito, mas é que às vezes não tem jeito. É o catatume. Catatume. Que é o quê? Olha, é mutilar. Mutilar. É mutilação, é mutilar. Decepar, cortar, certo? Hebraico também tem uma palavrinha pequenininha, é mur, mesma coisa, mutilar, cortar, certo? Muito bem. Só que estou aportuguesando, né, queridos? Evidente, né? Nem estou transliterando, estou portuguesando, certo? Muito bem, estou escrevendo a pronúncia, vamos assim dizer. Isso aqui eu estou dando o que quer dizer o termo circuncisão. Agora, o que significa, o que é feito na circuncisão? Obrigado, irmão, obrigado. O que é feito na circuncisão? Na circuncisão, como nós estamos vendo aí, que é cortar em torno, etc., é feito, os irmãos gravaram isso aqui, que é a circuncisão, é feito na circuncisão é cortado. O que é cortado na circuncisão? Corta-se o prepúcio. Prepúcio. O que é o prepúcio, queridos? Porque muitas vezes a gente fala, né? Prepúcio, a circuncisão, mas ninguém explica direito. A circuncisão, olha, tem que circuncidar. Eles eram circuncidados. Mas e aí? Fica uma coisa assim, tudo no ar, né? Então, a circuncisão cortava em redor, mutilava, cortava o prepúcio. Corta-se o prepúcio. Prepúcio é uma pele que recobre a glande no pênis, no sexo, no órgão masculino, certo? Então, a pele que recobre a glande no órgão masculino. Isso é o prepúcio. Muito bem. O que é feito? O que era feito? Era cortada essa pele. Isso era uma mutilação, certo? Muito bem. Por que foi instituída a circuncisão? Vamos comentar mais um pouquinho aqui, antes de chegar na instituição da circuncisão, para os irmãos entenderem melhor. Então, veja, a circuncisão é cortar o prepúcio. Sob o ponto de vista, ainda vamos comentar mais sobre o ponto de vista técnico,
Existe uma cirurgia hoje, que muita gente acha que faz, ou até que já fez, que quem tem, o que precisa fazer? Todo mundo sabe. Como é que é o nome? Fimose. Para quem tem fimose tem que fazer uma cirurgia que chama-se postectomia. Postectomia, certo? O que é a postectomia? É exatamente cortar uma parte do prepúcio, porque o prepúcio é muito longo e ele recobre a glande e ele fica aderido à glande e ele não retrai. Então tem que ser cortada essa parte, esse prolongamento, é uma postectomia, certo? Quem tem fimose. Muito bem. Isso não deixa de ser uma circuncisão hoje, né? Só que não tem nenhum sentido religioso, certo? Do seu ponto de vista técnico. Muito bem, vamos para a lei. A instituição da circuncisão na lei. Quando é que foi instituída a circuncisão, queridos? Abraão, no pacto abraâmico, não é isso? Quando Deus se manifesta a Abraão, né? E faz uma promessa a Abraão, muda o nome de Abraão passa para Abraão, pai de multidões de nações, muitas pessoas, né? E promete a Abraão também dar uma terra para ele, para todas as nações que iam pertencer a Abraão e que da sua descendência iam sair reis, né? E ali, dentre essas nações, haveria uma nação santa, uma nação separada, uma nação que ia participar da santidade de Deus. Quem era essa nação, queridos? Todos nós sabemos, eram os judeus, era Israel, certo? Nação escolhida por Deus, saiu de Abraão. Foi um pacto que Deus fez com Abraão. Mas vejam, esse povo escolhido por Deus, essa nação santa, essa nação separada, essa nação que ia participar da santidade de Deus, essa nação tinha que ter um sinal, esse povo tinha que ter uma marca, para que quando alguém olhasse para esse povo e visse essa marca, dizia: esse aqui é escolhido de Deus, esse aqui faz parte do povo de Deus. Era uma marca que marcava, que sinalizava o concerto que havia de Deus com aquele povo, que marcava a aliança que havia de Deus com aquele povo. Daí instituída a circuncisão. Quando iam se circuncidar quem nascesse dos israelitas? Todos do sexo masculino. Com que idade? No 8º dia. Abraão foi circuncidado? Foi. Com quantos anos, querido? 99 anos. Porque foi com 99 anos que houve o pacto abraâmico. Abraão tinha 99 anos quando Deus falou com ele e fez esse pacto, esse acordo, essa aliança com ele. Ele tinha 99 anos e ele se circuncidou, certo? Então vejam, no pacto abraâmico, que está em Gênesis capítulo 17, vai do versículo 1 até o versículo 13, certo? Muitas vezes eu não vou ler, queridos, para a gente ganhar tempo, se os irmãos me permitirem, certo? Então vai dizer assim, Gênesis 17, versículo 1 até o versículo 13, né? Quando Deus promete que Ele vai ser pai de multidão de pessoas, de muitas nações, né? Dele vai sair reis, uma nação santa, uma nação que vai separada, uma nação que vai participar da santidade de Deus. Deus lhe promete terras, possessões, a Canaã prometida, mas Deus exige a circuncisão de todo macho. Com 8 dias de nascido tinha que ser circuncidado. Aqueles que viessem como escravos tinham que ser circuncidados. Aqueles que viessem pertencer ao povo israelita tinham que ser circuncidados, certo? Então era um sinal do pacto de Deus com Abraão, do pacto abraâmico. Isso era na lei mosaica, a circuncisão. Isso mostrava que era um povo escolhido, que era um povo separado,
que era um povo santo. A circuncisão na lei mostrava isso para o povo de Israel, certo? Muito bem, mas meus queridos, continuando aqui com o nosso raciocínio, a circuncisão, ela não era, vamos assim dizer, embora tenha sido para o povo de Israel algo divino, porque veio de Deus, partiu de Deus, mas muitos outros povos também praticavam a circuncisão e praticam. Muitos outros povos, né? Os islamitas, os árabes praticam até hoje. Com 13 anos de idade, os árabes da linhagem, que se acham da linhagem de Ismael, fazem a circuncisão, né? Os egípcios, os polinésios, as tribos do Novo Mundo, as tribos da África, as tribos da Austrália, são povos que praticam a circuncisão. Mas com que sentido? Não no sentido espiritual, não no sentido de uma marca de um pacto divino com Deus, não. Mas eles fazem muitos uma marca tribal, para identificar que a pessoa, que o indivíduo pertence àquela tribo. É uma marca tribal, para marcar a maturidade. Quer dizer, quando o jovem atinge a idade adulta, faz a circuncisão, como sacrifício do corpo. Ele não pode fazer sacrifício do corpo todo, ele faz de uma parte do corpo, né? Nesse sentido místico daquele povo. Muito bem, mas o que eu quero dizer, esse sentido desse povo não tem o sentido divino, não tem o sentido de religiosidade como tinha o sentido de Deus com o povo de Israel. Pois não. Se o senhor não perder esse ponto, o irmão Hudson, ele pergunta o seguinte: a circuncisão tinha caráter sanitário também? Ele continua: e como esse sinal poderia ser visto pelos homens, já que a nudez é condenada? Como seria um sinal visível aos homens? Não, veja bem, a circuncisão, ela tem também um caráter higiênico, tem, mas Deus não instituiu a circuncisão com um caráter pura e simplesmente higiênico. Ele instituiu para que aquele povo fosse marcado, para que aquele povo tivesse um sinal como povo escolhido dele. Como povo escolhido dele. Certo? Muito embora, evidentemente, que não era um sinal externo assim, né, que os homens iam estar vendo, né, mas era uma coisa de fidelidade de quem pertencia ao povo de Israel com Deus. Tanto é que aquele que não se circuncidava, ele era excluído da congregação de Israel, ele era tirado para fora, ele era eliminado, certo? Então, esse ponto de que marcava um concerto com Deus, de que identificava que aquela nação, que aquele povo tinha um concerto com Deus, isso é patente, a Bíblia marca isso, fala isso, certo? Para identificar que era um povo escolhido de Deus. Agora, quanto ao aspecto higiênico também. Sim. Só lembrando que, como eles eram circuncidados ao 8º dia, a família toda chamava os vizinhos, todo mundo sabia quem era circuncidado. Era uma cerimônia, até hoje, né? É uma cerimônia que fica toda a comunidade sabendo. Então, se não houve aquela cerimônia, a pessoa já sabia que não era circuncidado. Não precisava ficar mostrando. O pastor Caramuru me lembrou bem, olha, havia uma festa, havia uma festividade, havia uma festa, havia comida, festa, havia cânticos, havia recitações, havia uma festividade na celebração do ato da circuncisão, certo? Mas como o pastor Caramuru disse, não precisava ficar mostrando que era circuncidado, certo? Muito bem, sim.
Pois não. Se entendi bem a dúvida do internauta, ele ficou preocupado que as pessoas, como fazer a identificação? Mas o pastor esclareceu, ficou bem claro que esse sinal era entre a pessoa, os israelitas e Deus. Não era um sinal para ficar assim à amostra do povo, mesmo porque causaria um certo constrangimento. Sim, sem dúvida. Muito bem. Bom, essa era a circuncisão, meus queridos, essa era a circuncisão no Antigo Testamento. A circuncisão segundo a lei. Essa circuncisão, os ebionitas, os judaizantes, queriam impor dentro da igreja. Lá para os crentes que aceitaram Jesus, né? Para os filipenses, não, tem que se circuncidar, porque senão não é salvo. Tem que guardar o sábado, porque senão não é salvo. Não pode comer carne de porco, porque senão não é salvo. Né? Era todo aquele rito da lei mosaica. Os judaizantes queriam impor a todo custo, como fizeram em Gálatas. Lembra-se que Paulo teve que também intervir lá na Galácia, na igreja lá em Gálatas, porque estava acontecendo. Eles lá proibiam até da pessoa pertencer à igreja. Proibia, em Gálatas proibia da pessoa pertencer à igreja se não seguisse a lei mosaica. Veja, então veja como Paulo sofreu nessa transição do judaísmo misturado com o cristianismo para o cristianismo genuíno, o cristianismo puro. Sim. Sim. Essa proibição dos não circuncidados não pertencer à igreja dos Gálatas, ela não foi no princípio da igreja, ela foi no andamento da igreja, não é? Porque Paulo disse: eu receio que trabalhei em vão. Por que vocês saíram do Espírito e entraram na carne? Sim. Quer dizer que no princípio eles receberam o evangelho genuíno. Sim. Depois os judaizantes que foram. Os judaizantes foram aproveitando a ausência de Paulo. Mas é a mesma coisa nos filipenses. Mesma coisa. Na ausência de Paulo, eles iam lá e traziam novas doutrinas. E muita gente entrava, o povo entrava. Porque é uma coisa forte, né? Uma coisa forte. O povo entrava. Não, e era a cultura religiosa do povo. Né? Não gentil, judeu. Judeu, né? Sim. Gentil uma parte. Sim. Mas então ficou aquele celeuma. Sim. Tanto é que na igreja aos romanos, na igreja de Roma, os romanos, havia uma discussão entre judeus e gentios, exatamente nesse sentido. Foi por isso que Paulo escreveu o livro aos Romanos, que é o maior livro teológico da nossa vida, exatamente para dirimir essa dúvida que existia entre judeu e gentio. Correto? Sim, claro, correto. Capítulo 14 de Romanos. Uns fazem diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias, um não condena o outro, porque havia crente judeu na igreja romana, e havia crente gentil. Então permanece daquilo que vocês. E estava havendo um problema. Uma divisão. Tá certo, querido. Muito bem. Mas, meus queridos, continuando. Agora nós vimos então a circuncisão no sentido da lei, vamos para a circuncisão, para a verdadeira circuncisão. Eu tenho até as 9 horas, né, pastor Carlos? Tá certo. Então dá tempo. Antes da meia-noite eu termino tranquilo, queridos. É a verdadeira circuncisão. Vamos lá. Aqui não apaga muito, né, pastor Caramolo? Está ruim essa. Vê se tem o outro. Vamos ver. Eu não trouxe um pendrivezinho, eu não preparei. Vê essa aqui. Não, mas tudo bem. Você quer essa desse quadro também? Sim. Não, sem problema. Deixa. Então, meus queridos, vamos em frente. Agora vamos ver nós vimos a circuncisão segundo a lei. Mas o que Paulo dizia? Paulo era contra, evidentemente, claro. Né? Paulo, não, agora a lei não tem mais nada a ver com nós. Nós agora somos salvos
pela graça, pela fé em Jesus, pela fé em Cristo, pela graça sois salvos, né? E através da fé, mas não é da fé comum assim, né? Não, é uma fé específica para a salvação. É uma fé específica para a salvação, que é a fé salvífica. É uma fé específica para a salvação, que é a fé salvífica. Nós vamos discutir isso aqui um pouco, só falar nela ali um pouquinho, numa passagemzinha. É a fé salvífica. Então precisa ter, para ser salvo tem que ter fé. Para ser salvo tem que ter fé. É a fé salvífica. Sim, querido. Eu gostaria de fazer uma observação, isso que o pastor acabou de falar, que a salvação pela fé nos livrou da lei. E como o assunto também é falsos líderes, é muito comum as pessoas utilizarem como desculpa o fato de estarmos livres da lei para determinadas coisas. Por exemplo, não precisa de dízimo, porque nos livrou da lei. Existe uma confusão muito grande. Cristo nos livrou da lei e não do Velho Testamento. Nem todo o Velho Testamento é lei. Então tem pessoas que fazem muito confusão. Falam, não, Velho Testamento fala em dízimo, Novo Testamento não fala em dízimo. Então, se Cristo nos livrou da lei, então nós não temos que pagar o dízimo? Não. Lei é uma coisa, Antigo Testamento é outra. Sim, A lei está no Antigo Testamento, mas não é todo o Antigo Testamento. sim. Aí o irmão está abrindo um leque. Eu vou ser obrigado a creio que vai dar tempo de eu comentar o assunto, mas aí o irmão puxou uma coisa maravilhosa para comentar. Veja bem, queridos, quanto ao dízimo, veja bem, quanto aqui o pastor Alexandre tocou um assunto do dízimo, é um assunto que eu vou falar no finalzinho da coisa, eu vou comentar. Não, mas aqui é importante isso que o irmão colocou. Veja bem, o Antigo Testamento, o Velho Testamento todo, me desculpe a expressão antigo, digo o Velho Testamento todo, nem todo ele é lei mosaica, certo? O dízimo é antes da lei. A doutrina do dízimo é antes da lei, mas lembra-se quando Abraão encontrou com Melquisedeque? O que ele fez? Ele deu o dízimo de tudo. Ele deu o dízimo. Era lei ali? Não era lei. Não era lei. E Melquisedeque ele era sacerdote. Na ordem ele era sacerdote. Ele era um sacerdote. Mas que ordem que ele era sacerdote? Na mesma ordem de Jesus. Jesus é sacerdote, sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Certo? Então, se Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, e se Jesus é sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, e se Jesus é eterno e vive, está vivo até hoje, isso quer dizer que a ordem de Melquisedeque perdura, permanece até hoje. Na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus. Por isso que nós damos o dízimo, queridos. Agora, é claro, se eu for para a lei, porque tem o dízimo legalista. No dízimo legalista, não. Aí é judeu. É por isso que tem gente que se confunde, porque tem gente que confunde o dízimo da lei com o dízimo nosso do cristão. O dízimo do cristão é o dízimo que foi dado para Melquisedeque, porque Jesus é sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Portanto, é a ordem que permanece até hoje. Portanto, o dízimo é eterno na pessoa de Jesus, assim como é eterna a ordem de Melquisedeque na pessoa de Jesus. Correto, irmãos? Os irmãos concordam? Perfeito? Agora, o sacerdócio levítico acabou. Esse encerrou. Não é verdade? A ordem levítica encerrou. Acabou o sacerdócio. Jesus falou, eu não vim abrogar a lei, mas cumpri-la. Acabou o sacerdócio, mas a lei, ele cumpriu. Mas assim, às vezes expressa, não, a lei terminou, mas não é bem isso. Quer dizer, ele cumpriu, mas ele não precisa seguir os ritos, né, antigos, né? Porém, ele falou, até que o céu e a terra passem essa lei, não será omitido um tio da lei, né? Ele fala. Então,
A gente tem que ponderar essa questão que ele colocou também, sem ser legalista. Não entendi bem, querido. Jesus falou, eu não vim abrogar a lei, mas cumpri-la. Certo. Falou isso? Ele cumpriu a lei. Ele foi o único que cumpriu a lei. Então, abrogar significa o quê? Certo. Ele não veio. É isso que eu estou falando. Sim. Então, eu quero colocar apenas uma questão. Sim. Pois não, queridos. Salvação com o Pai do Senhor, né? Inclusive eu sofri muito lá no início da minha fé com pessoas que se levantavam contra o dízimo, né? Tem um versículo aqui, louvado seja Deus, que o próprio Jesus falando, Mateus 23, ele censurando os escribas e fariseus. E ele dizia assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o heno e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus está dizendo: vocês devem dar o dízimo, mas devem também fazer essas outras coisas. Isso que ele quer dizer aí, né? Muito bem. Agora, quanto ao que o irmão disse ali, querido, aí tem que ler o livro de Hebreus. Ele tirou o primeiro para colocar o segundo. O livro de Hebreus é claro. Tirou o primeiro e colocou o segundo. É o livro de Hebreus é que diz. Aí tem que ler Hebreus, está lá em Hebreus. Vamos continuar, queridos. Então, meus irmãos, a circuncisão, a verdadeira circuncisão. Qual é a verdadeira? Sim, meu irmão. Para finalizar esse assunto, pastor, Hebreus capítulo 7, versículo 9, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Sim. Encerra Não há dúvida, é antes da lei. Agora, para entrar nesse assunto da circuncisão, pastor, para até o senhor já complementar, eu achei interessante, debruçado sobre o texto, que o termo circuncisão que o senhor citou, que o senhor aportuguesou aí, catatum, né? É o circuncisão do versículo 2. Eu creio que o senhor vai comentar isso, que a circuncisão do versículo 3 é outro termo, né? Do versículo 3. Porque no versículo 2 é o catatume que o senhor falou, seria essa circuncisão que é verdadeiramente a mutilação, que era feita por prosélitos. Sim. Porque se nós observarmos até a introdução de Filipenses, quando Paulo chegou em Filipos, ele não encontrou sinagoga para orar, ele ficou orando na Não encontrou já, perfeitamente. Lá não tinha sinagoga. Não tinha sinagoga. E esse termo aqui de catatume era usado para os prosélitos, que se tornavam seguidores do judaísmo e tinham que se circuncidar depois. Sim. Agora, o termo que é usado para circuncisão no versículo 3 já seria o peritome, que seria a circuncisão ao 8º dia, que já vem esse vínculo espiritual que o senhor vai ter continuidade. Certo. Querido, aí existe um processo da circuncisão. Aí está sendo dito um processo da circuncisão, que é a exposição da glande. Está falando de um processo da circuncisão, que é pura e simplesmente a exposição da glande. Não está falando no processo todo. Está falando da exposição, pura e simplesmente. Tem um termo que é o corte do prepúcio, é um termo. A exposição da glande é esse termo. E um outro termo, que é a hemostasia, que é o estancamento do sangue, é um outro termo. Esse aí é da exposição da glande, que é usado como circuncisão. Tá certo? Que a circuncisão, em suma, não deixa de ser uma mutilação. Muito bem. Queridos, vamos para a verdadeira circuncisão agora, meus queridos. Mas vejam bem, queridos, a lei mosaica é o seguinte: para cumprir a lei, nós temos que cumprir a lei toda. Integral. Se nós não cumprir, se deixar de cumprir alguma coisa da lei, não. Para cumprir a lei, tem que cumprir a lei toda. Ninguém conseguiu fazer isso. Então veio a graça. Hoje é pela graça. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. É o ministério do Espírito, é a dispensação da graça.
né? A Bíblia tem um versículo bíblico que diz o seguinte: que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí o pessoal confunde um pouco, né? O pessoal fala: irmão, olha, irmão, o irmão está lá, não sei o quê, porque o irmão fala bonito, porque o irmão está estudando, porque o irmão deixa disso, a letra mata, o Espírito vivifica, não precisa saber tanto assim, não. Nada a ver, queridos. Quando fala letra, está falando da lei. A lei mata. Quando fala o Espírito, está falando do ministério do Espírito, da graça. A graça vivifica. Enquanto a lei mata, a graça dá vida. É isso. Na lei matava, na graça dá vida. A lei mata, apedreja. Jesus chegou, não. Cadê teus acusadores? Eles não te condenaram, não. Nem eu também. Vai embora. Você está perdoado, não peca mais. É a graça. É a graça. Na lei mata, arrebenta, apedreja. Na graça, não. Nós estamos vivendo assim, queridos. É assim. Não é a lei. Pela lei hoje, queridos, eu acho que não existia mais. Eu já era pó. Pela lei eu já tinha morrido, queridos. Deus nos livre. A lei ninguém consegue cumprir. Graças a Deus que veio Jesus e nós vivemos agora na dispensação da graça, ministério do Espírito, né, do perdão, da vida, vida abundante. Muito bem. Queridos, verdadeira circuncisão. Vou correr um pouquinho. Estou gostando das perguntas, estou gostando desse bate-papo. Eu gosto assim desse bate-papo, essa troca de ideias, né? Isso é que é bom, é assim mesmo. E hoje a didática moderna é essa, quem fala na frente não é o dono da verdade. Quem fala é apenas vamos assim dizer, um catalisador das ideias. Ele acelera as ideias, ele lança as ideias e todo mundo discute, dá uma ideia, dá outra, e a gente chega num denominador comum. Amém. É isso, é assim que funciona a coisa, certo? Eu posso falar alguma coisa aqui até que não é muito certa, e alguém falou, mas está certo, o irmão está certo. Eu não sou o dono da verdade. Por isso que é bom a gente discutir, conversar, né? Importante, muito bem. Continuemos, queridos. Verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão consiste no que, se nós formos analisar bem? Consiste no novo nascimento. Se resume nisso. Como é que acontece o novo nascimento? Eu gosto sempre de falar isso, novo nascimento. O pessoal sempre lá na igreja fala, eu tenho certeza que o pastor Jair vai escrever aquilo lá no quadro, quando fala novo nascimento, eles até já sabem, eles já fazem aí ele vai escrever aquilo lá. E é verdade, eu sempre escrevo isso aqui, sabe? O novo nascimento, eu penso que é da seguinte forma, olha, queridos, novo nascimento. Como é que acontece o novo nascimento? Veja, eu entrei numa igreja, aí veio a palavra, eu ouvi a palavra, ouvi a palavra. Aí sabe o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo começou a falar no meu coração, na minha mente, no meu raciocínio. Ele começou a me convencer, a palavra vinha. E ali vinha, a palavra dizia, olha, você é um perdido pecador, você é um miserável. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você vive assim. O homem que faz isso está no pecado. É a palavra, não é a mensagem sendo pregada, sendo entregue. E o Espírito Santo está lá, olha, está vendo? E é mesmo. Daqui a pouco eu me convenço. Falo, é mesmo, não é que eu sou isso mesmo. A palavra é como se fosse um espelho colocado na minha frente. De repente eu me enxergo naquele espelho, eu me vejo naquele espelho e digo, eu sou esse homem assim mesmo, miserável, pecador, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas quem que me convence disso, queridos? Quem é? É esse aqui, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Ele me convence. Posso dar licença? Sim. 1
1 Pedro 1:23. Sim. Aí ele me convence. Está bem aí. Sim. Aí ele me convence. Quando ele me convence, o que acontece comigo? O que acontece comigo? Quando ele me convence, eu chego à conclusão que realmente eu sou um pecador miserável. Aí eu digo, então eu tenho que aceitar Jesus. Jesus salva. Aí imediatamente, quando eu me convenço, queridos, eu ganho uma fé. Essa fé não é de mim mesmo, mas ela vem de Deus através do Espírito Santo. É a fé que eu passo a ter em Jesus, chama fé salvífica. Salvífica. Aí eu passo a crer em Jesus. E quando eu creio em Jesus e me convenço que eu sou um pecador miserável, o que acontece? O que acontece lá dentro de mim? Eu me arrependo. Arrependimento, falar, meu Deus, tanto tempo eu vivendo nessa vida, um miserável pecador, puxa vida, como eu perdi tempo na minha vida, eu podia estar tanto tempo com Deus, e eu perdi. Arrependimento, você pode ir até as lágrimas. O arrependimento é uma tristeza profunda, uma contrição de coração, um quebrantamento de coração, que pode levar o homem às lágrimas. É arrependimento. É arrependimento. Aí ele deixa essa vida, e quando ele deixa essa vida, o que aconteceu? Olha, veja bem, eu estou indo aqui, nesse sentido e nessa direção, numa vida de pecado, de miséria, longe de Deus. Eu me arrependi, aí eu faço isso aqui. Aí eu passo uma vida com Deus, uma vida salvo junto com Deus. Quando eu fiz isso aqui, queridos, o que é isso aqui? Como é que chama? Uma conversão. É que nem a conversão, é que nem carro. Você está indo aqui, aí você faz isso aqui. Você não fez uma conversão? Aqui você se converte. Aí ocorre a conversão. A conversão é a mudança de vida. Se arrependeu, mudou de vida. Conversão, da vida de pecado para a vida. Nova criatura. Aí a conversão. Deixou aquela vida de pecado. Muito bem, quando você deixou aquela vida de pecado, Deus olha para você assim e diz assim: eu vou transformar esse homem injusto. Está certo ou está errado, queridos? Essa é questão de prova de teologia. Está certo ou está errado? Vou transformar esse homem injusto. Está certo ou errado? Não, veja bem. Ele olha para você assim e fala: eu te declaro justo. Quando ele diz eu te declaro justo, ele quer dizer que como se você nunca tivesse pecado. Agora, se ele dizer eu te transformo em justo, é como se você fosse um pecador, agora eu te transformo você num santo. Mas não, a justificação é exatamente uma declaração de que você é justo. É que Deus não vê o seu pecado lá atrás, porque o sangue de Jesus te justifica. Você é justificado através do sangue de Jesus. Então ele não vê a sua vida de pecado, ele veja você como justo. E ele te declara justo, esse homem é um justo. Para Deus você nunca pecou. Mas como é que acontece isso, pastor Jair? Isso aí, quer dizer, é um mistério de Deus. Isso aí é fruto do grande amor de Deus para o mais perdido pecador. É só Deus que faz isso. O homem não faz isso com outro homem. Eu não faço isso com outro homem. Ninguém faz. Mas Deus faz. Deus faz. Só Deus faz isso com o ser humano. Né? Ele declara justo. Aí é uma declaração, é a justificação, que tem um sentido judicial. Está aqui doutor Caramuru que sabe disso. A justificação tem um sentido judicial. Quando a gente estuda isso aqui em teologia, é colocado esse sentido, que a justificação tem um sentido judicial, etc. Aqui Deus declara justo, é a justificação. Muito bem, uma vez justificado, né, aí nasceu de novo. Aí está nascendo de novo. Nasceu de novo. Aí Deus olha para você e diz assim: esse homem é um santo. Mas pastor Jairo já é santo. Segundo o olhar de Deus, você é santo. Do lado de Deus, você é santo. Mas na realidade, do lado humano, você iniciou o que, queridos? Um
processo. Está certo ou não? De quê? De santificação. Está certo. Muito bem. Olha aí. Do lado humano, você iniciou um processo de santificação, é chamada santificação inicial, posicional, você iniciou um processo de santificação. Mas quando você entra nesse processo, Deus já te vê como santo. Todos que estão no processo de santificação, para Deus já são santos. Para Deus já são santos. Mas na realidade, sob o ponto de vista humano, nós estamos num processo de santificação que é progressivo. Um processo progressivo. Alguém fala, pastor, já isso é um pleonasmo, todo processo é progressivo. Não, tem processo regressivo. Tem. E aí tem processo instantâneo. Puf, acabou, ocorreu o processo. Um abrir e fechar de olhos é um processo. Mas o que é processo, pastor Jair? É um conjunto de fatos que ocorre no decurso do tempo. Pode ocorrer num instante. Pode levar tempo, é progressivo. Pode ir progressivo avançando, mas pode ir regredindo, é regressivo. Pode ser um processo dividido em fases. Tem as várias fases do processo, certo? Mas aqui, processo progressivo. Você vai crescendo na santificação, até chegar à estatura de varão perfeito. Certo? E nós vamos indo e vamos chegar à imagem, queridos. Nós vamos chegar na imagem de Cristo. Veja só, que coisa maravilhosa. É uma coisa, certo? Muito maravilhosa. Isso aqui, queridos, aí iniciou o processo de santificação inicial, posicional. Esse é o processo. Para Deus nós já somos santos. Agora, isso tudo aqui, queridos, ocorre lá dentro de nós, na nossa alma. É na parte espiritual. Agora, o que é isso aqui? Tudo isso aqui. O que é isso? Isso aqui chama-se, escrevi certo, circuncisão. A circuncisão, essa é a verdadeira circuncisão. Então, o que é a verdadeira circuncisão para nós? É a regeneração, é o nascer de novo, é aceitar Cristo. Aí, queridos, quando você nasceu de novo, está salvo, entrou no processo de santificação, veja bem, você recebe a natureza divina dentro de você. Você recebe a natureza divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vem morar, vem habitar dentro de você. O Espírito Santo vem morar dentro de você. Certo? Isso aqui é a verdadeira circuncisão. Mas como, pastor Jair? Porque isso aqui, queridos, isso aqui nos diferencia das pessoas que ainda não aceitaram Jesus. É isso aqui que nos torna separados. É isso aqui que nos faz santos. É isso aqui que nos faz participar da santidade de Deus. É isso aqui que mostra que nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras, assim como eram lá os israelitas. O que mostrava? Ou o israelita não era circuncisão, não era a marca, o sinal que eles tinham? É isso aqui, a marca é o sinal. Você nascido de novo, regenerado, transformado, outra pessoa, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, você é um novo homem. Essa é a verdadeira circuncisão. Concordam, queridos? Concordam? É a verdadeira circuncisão. Pastor, sim, hoje não. Gostaria apenas de, na carona de que foi falado, realmente realçar o versículo que o pastor Serafim. Sim. E também realçar no tocante a Romanos 10, 17, sim, exatamente, que fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sim. Mas eu gostaria só de diferenciar o conceito de santo. Sim. O verdadeiro conceito de santo e o conceito de santo católico. Sim. O conceito de santo católico é o conceito da perfeição. É aquele que para eles terminou esse processo. Aqueles que para eles é considerado já o varão perfeito. Sim. E já o verdadeiro conceito de santo não. O santo é aquele separado que iniciou o seu processo de santificação. É a pedra bruta que está sendo lapidada em direção a se tornar uma gema. E
Um grande exemplo é que todas as igrejas para a qual Paulo escrevia, e escrevia admoestando, escrevia repreendendo, escrevia ensinando, por quê? Porque elas não eram perfeitas. E ele chamava esses irmãos do quê? De santos. Se fossem perfeitos, como o catolicismo prega, ele não precisaria nem escrever para orientá-los. Amém? Tá certo. Pastor, Sim. tem uma perguntinha do internauta. Sim. O irmão Marcos, ele está, depois de tudo que o senhor explanou para nós, ele está preocupado com os judaizantes. Ele está perguntando nos nossos dias quem são esses judaizantes. Mas nós vamos chegar no fim. Essa é no fim. Fala para ele que é no fim. Fala para ele aguardar aí, que no fim é o último tópico da nossa lição. Sim. Fala para ele aguardar. Sim, meu irmão. Pastor, um comentário que com a conversão, mantendo a santidade, a palavra se torna inesculpida no nosso coração. Há um corte, porque para esculpir precisa também cortar. E esses cortes também são as nossas dores, são as aflições que nós passamos na nossa conversão. Para nós chegarmos a esse ponto, então a letra da lei não, mas a palavra de Deus deverá estar esculpida no nosso coração. Sim. Aleluia, glória a Deus. É isso mesmo, querida. Muito bem, meu irmão. Aleluia. Meus queridos irmãos, vamos continuando aqui para eu ver se eu consigo chegar no final. Segundo Coríntios, eu só estou pondo as referências, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 5, agora vamos antes de Gálatas 5:19. Vejam bem, aqui quando você nasceu de novo, regenerado, transformado, circuncidado, certo? Circuncidado no espírito, no coração. Quando fala coração, não é esse coração aqui que faz assim, não. É a alma. É a sede dos sentimentos, é a sede do intelecto, é a sede da vontade, né? É a sede da autoconsciência, é a sede da autodeterminação. É aqui reside, né, a circuncisão, certo? É aí. É a alma. Muito bem. Não é o coração que pulsa, não é essa bomba, mas é a alma. Não é? Veja, eu falei alma, mas eu também não vou provocar vocês, senão daqui a pouco nós vamos ter que falar em espírito. Aí não, deixa só na alma, queridos. Muito bem, vejam lá. Então vejam, quando você nasceu de novo, regenerado, transformado, circuncidado, o que acontece? Você anda agora, você não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é a carne, queridos? Todo mundo fala carne. O irmão ali anda na carne. A irmã ali anda na carne. Porque a carne. Mas o que é a carne? A carne não é esse tecido aqui. A carne não é o tecido, não é o músculo. Mas a carne, falada aqui na Bíblia, a carne é o conjunto de todos os desejos que estão dentro de mim para o mal, para o pecado. Esse conjunto de desejos maléficos, pecaminosos, nocivos que estão dentro de mim é que constitui a carne. Amém. É isso aí. Muito bem. Agora veja, isso aí tem um nome. Essa carne. Muito obrigado, pastor. Que é isso? Está ótimo. Pastor. Está ótimo. Veja, essa carne aí, nós recebemos isso quando Adão caiu lá no Éden. Nós recebemos a natureza adâmica, que é a carne. É natureza adâmica, né? Tem o nome de natureza adâmica. Natureza adâmica. Pecado original. Tem vários nomes. Pecado original. Outros chamam germe do pecado. Não é isso? Germe do pecado. O que mais? Natureza. Uma coisa importante. Princípio, é um princípio ativo, é um princípio ativo, maligno, olha, está dentro de você. E eu costumo dizer que nós temos dentro de nós, olha, uma bomba, queridos, olha só, uma bomba geradora de quê, meus irmãos? De pecados. Ela funciona quantas horas por dia, essa bomba geradora de pecado dentro de nós? 24 horas por dia funcionando dentro de mim, dentro de cada miséria. Que luta
é a luta do espírito contra a carne. Está aí, é uma bomba gerando pecado, é o princípio ativo maligno. Isso aqui é a carne. Pastor, posso ler um versículo? Pode, meu querido, pode. Essa é a carne. Pode ler, meu irmão. Encaixando bem dentro desse assunto, Sim. que é um assunto que eu também tenho uma paixão por ele. Sim. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos. E é o 3. Sim. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. O homem foi feito à imagem de Deus. Sim. Quando ele perdeu essa imagem, o filho que ele gerou já não tinha mais a imagem de Deus, mas a imagem do Não, mas ele transmitiu essa imagem para. Por isso que o novo nascimento, que eu citei em 1 Pedro 23, sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas pela incorruptível palavra de Deus. Quando Adão gerou a Sete, transmitiu para a Sete uma natureza caída, e nós podemos aí, ele transmitiu alma e espírito também para a Sete. Aí vem aquela teoria do traducionismo, quer dizer, todo ser humano que nasce com alma e espírito, ele recebe a alma e espírito dos seus pais. Correto, senhor concorda? Claro. Com essa tese? Tá certo, querido, muito bem. Muito bem, queridos, olha, a carne está no nosso inconsciente, vocês concordam com isso? A carne está no nosso inconsciente. Por que está no nosso inconsciente? É porque tem coisa tão ruim dentro de mim que nem eu sei. Tá certo? Tem coisa tão ruim dentro de mim que não chegou na minha consciência ainda. O dia que chegar, ó, do inconsciente ela vem para o consciente. Ela vem para o consciente. Olha, a coisa ruim está aqui, ó, esse X. Aí vem para o meu consciente. Veio para o consciente, olha. Não, peraí, isso aqui não é o consciente ainda não. É o subconsciente. Aqui, vamos pôr aqui, subconsciente. Ela veio para o meu consciente, ela veio aqui, ó. Meu consciente está aqui. Olha, ela saiu do meu inconsciente e veio para o meu consciente. Aqui. Quer dizer, eu tomei conhecimento. A coisa aflorou na minha ideia. Eu falei, meu Deus. Aí veio aquela fantasia na minha cabeça. Entendeu? Uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu comecei a fantasiar, comecei a pensar, a imaginar. Veio no meu consciente. Certo? Aí de repente eu falo, não. Mas agora lá para cá é a concretização da coisa. Ó. Se eu concretizar, se eu executar isso aqui, se eu vir para cá, aí foi o ato consumado. É a concretização. Mas aí eu trabalhei e falei, não, Deus me livre, misericórdia. Aí isso vem para cá. Só que isso não volta mais para cá, isso volta para cá. Volta para o subconsciente, nunca mais vai para o inconsciente. Porque isso não é mais inconsciente, eu já tomei consciência. Volta para o subconsciente. Então a carne está no inconsciente, cheio de porcaria, que joga tudo na minha consciência. Aí depois eu clamo, o sangue de Jesus tem poder, vem tudo para o subconsciente. Agora, se eu alimentar, vem para cá. Aí é um perigo, não posso alimentar. Quando chegou aqui, eu tenho, meu Deus, me dá graça, me dá vitória para jogar para cá. Tá certo, queridos? Pastor, os irmãos estão perguntando bastante se a circuncisão equivale ao batismo nas águas hoje. Não, o batismo nas águas é uma, vamos dizer assim, é uma manifestação, é um testemunho público que eu dou publicamente, mostrando de uma forma simbólica que eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo. O batismo, quando eu sou mergulhado na água, isso significa que eu estou sendo sepultado lá. Por isso que quem vai batizar tem que mergulhar a pessoa totalmente, não pode deixar com a cabeça para fora. Já viram enterrar morto, deixar com a cabeça para fora? Ou com o pé para fora? Assim, não. Você tem que sepultar totalmente debaixo d'água. Foi sepultado. Aí depois, quando você tira, você ressuscitou com Cristo. Glória a Deus. Tem muitos que são batizados com o Espírito Santo, não é verdade? Que é um ato simbólico de que ele morreu para o mundo e agora ressuscita para Cristo. Certo? Correto? Mas só que aí, quando ele é batizado, isso significa que ele já está circuncidado, que ele já nasceu de novo.
Aí ele está dizendo, eu estou circuncidado, já estou circuncidado. Aí o batismo quer dizer isso. Muito bem. Vou caminhar mais um pouquinho. Agora vejam bem, meus queridos, carne no inconsciente. Agora veja, o apóstolo Paulo dizia o seguinte, para eles terem alegria em meio àquela tribulação toda. Só um momentinho, só que é interessante essa pergunta aí. Sim, pois não. Porque justamente porque umas pessoas confundem a circuncisão com o batismo das águas, é que eles defendem o batismo infantil. Sim, e acho que eles confundem com uma passagem que tem lá em Colossenses. Exato. Sim. Mas o irmão falou muito bem, a circuncisão é a conversão. Sim. Né? Sim. Tudo bem, pastor? Posso continuar? Pode. Então, queridos, olha, o apóstolo Paulo e o povo, então, a igreja de Filipenses, sofrendo toda essa pressão dos judaizantes, né? Isso não deixava de ser uma aprovação, né? Era uma aprovação para o povo, para a igreja, não é verdade? Era uma aprovação. Mas o apóstolo Paulo dizia o que para eles? Olha, fiquem tristes, fiquem chorando, olha, lamente, era isso que ele dizia? Não, fiquem alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, queridos, essa alegria que o apóstolo Paulo dizia para eles, vem de quem? Vem através do Espírito Santo. E só pode ter essa alegria na aprovação quem é regenerado, nascido de novo. Porque só tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, na vida dele, quem é nascido de novo, quem é circuncidado, verdadeiramente. Né? Porque veja, quando você nasceu de novo, foi regenerado, foi transformado, recebeu a natureza divina, você recebeu dentro de você uma coisa importantíssima que chama-se, olha, fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Lembra-se do fruto do Espírito, pessoal? Fruto do Espírito. Porque bate na criança. Certo? O fruto do Espírito, qual é a primeira virtude dele, queridos? Qual é a primeira virtude do fruto do Espírito? Amor ou caridade, certo? Depois gozo. Olha aí, gozo. Certo? Agora, o amor é a principal, é a raiz. Se não tiver amor, as outras todas morrem. Porque todas as outras são fundamentadas no amor. Todas são fundamentadas no amor. Todas as virtudes do fruto do Espírito são fundamentadas no amor. Então veja, mas caridade, gozo está em alegria. Certo? Alegria, gozo. Então, quando você recebe o fruto do Espírito, nasceu de novo, o fruto do Espírito nada mais é, querido, que a qualidade moral de Deus, o caráter de Deus, o modo de ser de Deus, o comportamento de Deus. Quando eu digo Deus, eu estou dizendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estou dizendo a Trindade. É o comportamento dos três, ou melhor, da divindade, das três pessoas, da divindade, do único Deus, certo? Do Deus Trino, né? Então, o fruto do Espírito é a maneira de ser, é o caráter, é o comportamento. Quando eu recebo isso, quando eu nasci de novo, o fruto do Espírito veio para dentro de mim, que é o caráter moral de Deus, que é o caráter de Deus, é a qualidade moral de Deus. Eu passo a participar do caráter de Deus, da qualidade moral de Deus, e eu reflito esse caráter, essa moral de Deus na minha vida, no dia a dia. Certo? É assim, o crente, o cristão, nasce de novo, regenerado, transformado. Certo? É a marca que nós temos, é o sinal que nós temos, que nós mostramos. Tá certo, queridos? Então vejam, eu tenho o fruto do Espírito dentro de mim, então eu tenho uma das virtudes que é o gozo. O gozo, queridos, é a alegria. É a alegria. E mesmo eu sendo provado, mas eu não perdi o fruto do Espírito. Eu não perdi, o Espírito Santo está dentro de mim. Eu estou alegre. Eu estou alegre com a aprovação? Não, estou alegre com Jesus, com o céu, com o que Deus fez na minha vida. Deus está me abençoando, né? Eu estou sendo provado, mas a aprovação, eu estou vencendo, eu estou orando, né? Estou na igreja, estou cantando, estou orando, estou lendo a Bíblia, estou participando. É o gozo, é a alegria. Tá certo, meus irmãos? Muito bem. Agora só tem isso aqui, ó, só tem isso. Alguém vai perguntar alguma coisa? Aqui, irmão. Pastor, é o seguinte,
o pecado ele surgiu no Jardim do Éden, certo? Sim, sim. Mas quando Deus falou para o homem que se comesse da fruta morreria, é porque talvez já existia alguma coisa. Existia ou não? Ou é porque ele já sabia da natureza do homem? Da onde surgiu, né, o pecado? Da onde surgiu o pecado? Não, já existiu o pecado na esfera angelical. Então, é isso que eu não entendo. Porque quando Deus falou, se comer da fruta certamente morrerás, é porque já existia o mal. E da onde veio o mal? Quem fez o mal? Já existia na esfera angelical. Que esfera angelical é essa? Os anjos já tinham caído, já existia o anjo caído, já existia. A maldade então foi gerada no coração de Lúcifer, então? Já existia, já, tanto é que ele caiu. Sim, tá certo? Tá certo. Sim, tá. Muito bem, meus queridos, então vejam, eles estavam sendo provados e não tentados. E agora? Provação é aquela pressão que eu recebo do meio em que eu vivo, que vem em cima de mim, vem de fora para cá. Tentação é o que é de dentro, é da própria carne, daquilo que está lá dentro de mim, é aquilo que me instiga, que me força, que me pressiona para o mal. Estou sendo tentado a fazer alguma coisa errada, está lá dentro, é fruto da carne. Essa é a tentação. A aprovação é aquilo que vem de fora, que vem contra mim, que vem de fora. Eles recebiam uma aprovação, era uma pressão de fora, certo? Então, queridos, na aprovação, a aprovação serve para nos fortalecer. Por isso que diz que a alegria do Senhor, o que ela é, querido? A nossa força. Na aprovação nós ficamos mais fortes, nós ficamos alegres com Jesus, ficamos mais fortes ainda. Vem a aprovação, você está alegre com Jesus, você fica forte. Está lá em Neemias, a história toda de Neemias é quando o povo estava lá numa escola dominical que levou 5 a 6 horas, o povo de pé, misericórdia, e Esdras falando, misericórdia, aí falou o livro da lei toda para o povo. Quando terminou, o povo estava com fome, chorando, né? Aí Esdras falou, não chora, pessoal, o povo todo animando, o povo dizendo, olha, vão se alimentar, vão tranquilo, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele falou para animar o povo. Lembra dessa passagem? Ai, meu Deus. Mas, queridos, então, o fruto do Espírito está dentro de nós, nos alegra, nos traz o gozo. Agora, você em meio à tribulação, o crente adora. O crente adora. O crente adora. Eu vou resumir aqui a adoração. Porque senão não termino. Adoração. Vejam, o crente adora. Lembra-se de Paulo e Silas? Estavam na prisão, estavam numa provação tremenda, apanharam, estavam amarrados, mas o que eles estavam fazendo meia-noite? Estavam adorando, e aí tremeu tudo lá, a prisão se abriu e eles foram soltos, certo? Muito bem, em meio à luta o crente adora, certo? Agora, o que é adoração? Eu vou para a parte prática, eu não vou entrar na parte, eu não vou discorrer aqui, vou para a parte prática para resumir o assunto. Por exemplo, orar é adorar, jejuar é adorar, cantar louvores a Deus é adorar. Isso que os irmãos estão fazendo aqui, os irmãos estão adorando a Deus. Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou adorando a Deus. Quando nós estamos lendo a Bíblia lá na nossa casa, nós estamos adorando a Deus. Quando você dá teu dízimo, você está adorando a Deus. Quando você dá a tua oferta, você está adorando a Deus. Tudo isso é adoração. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ensinar, aprender, estou aprendendo, estou adorando a Deus, contribuindo, estudar, ler, está dirigindo, o obreiro, está dirigindo o culto, está adorando a Deus. Tudo isso tem um sentido. Com palavras gregas diferentes, mas não dá para falar porque o tempo não vai dar. Então eu estou partindo direto para o resumo. Mas então, queridos, só adora a Deus durante a provação e fica alegre com Cristo, com Deus, aquele que tem o fruto do Espírito, o Espírito Santo dentro da vida dele. Porque o fruto do Espírito traz no seu bojo o gozo. O gozo, certo? Veja, enquanto os judeus
judaizantes, os ebionitas judaizantes, perturbavam a igreja, querendo impor os costumes da lei judaica dentro da igreja. Esse era um assunto que, lá na igreja dos Filipenses, que já tinha sido resolvido. Isso aí foi no ano de 62, 63. Mas esse assunto tinha sido resolvido no ano 49, né, no Concílio de Jerusalém. Já tinha sido decidido isso aí, né? Já tinha sido determinado o que se devia, o que os cristãos deveriam seguir da lei mosaica, vamos assim dizer, né? Que era não comer carne oferecida aos ídolos, não comer carne sufocada, não é isso? E não ser dado à prostituição. O Concílio de Jerusalém tem uma série de outras determinações que não estão contidas na Bíblia. Vejam, queridos, a Bíblia muitas vezes não entra em detalhes de muitos assuntos, mas que existem em leituras paralelas, etc., que são verdadeiras. Eu digo sempre o seguinte: olha, tudo que está na Bíblia é verdade. Aí alguém chega para mim e fala: mas irmão, o senhor está falando isso, mas isso não está na Bíblia. Aí eu digo o seguinte: olha, irmão, tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo que não está na Bíblia é mentira. Às vezes tem leitura paralela que é real. Então, um assunto que já havia sido tratado, e os judaizantes batiam na tecla, assunto já resolvido. Agora, queridos, vamos para a nossa atualidade agora dos dias de hoje, para encerrar. Já estou encerrando, último capítulo. Hoje, judaizantes hoje não seriam judaizantes, seriam os cães, seriam os falsos mestres. Hoje não tem judaizante, hoje não tem ninguém que vem querer colocar dentro da igreja a lei mosaica, judaizar a igreja. Não existe mais isso, né? Hoje todo mundo sabe que a salvação é pela graça, é através de Jesus. Estamos no ministério do Espírito, na dispensação da graça. Não existe mais, muito bem. Mas hoje existem os cães, existem os falsos mestres, certo? Então veja, falsas doutrinas, queridos. Como o pastor Alexandre disse, falsas pessoas que pregam, que ensinam contra o dízimo, que questionam o dízimo, é uma falsa doutrina. Se baseia só, certo? Pois não. É meio judaizante também. Uma denominação que também prega que nós devemos cumprir o sétimo dia. Ah, sim, essa é judaizante. Não come carne de porco. É judaizante. Falsa doutrina, negam a trindade, certo? Negam a trindade. Negam a pessoa do Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo é uma força, certo? São falsas doutrinas. Existem também os falsos ensinadores, são cães, os mercenários, certo? Que pregam o evangelho para ganhar dinheiro, queridos, arrecadar dinheiro do povo, certo? É claro, meus irmãos, é claro que a igreja é um organismo e é uma organização. Como organismo, ela é o lado místico, é a parte espiritual. E como organização, é o lado material, o lado empresarial. Alguém, quando fala assim, mas a igreja é uma empresa, pastor, a igreja tem CNPJ, meu amigo. Mas pastor, ora, meu filho, você está muito fraco. A igreja, materialmente falando, porque é a parte material, tem que cumprir as exigências legais da lei. A igreja está vivendo aqui e tem que cumprir a lei, certo? Então, sob o ponto de vista material, a igreja precisa de dinheiro, a igreja precisa de oferta, a igreja precisa de dízimo, mas recolhido, levantado de forma ética, né? Olha, um exemplo de como são recolhidas as ofertas e os dízimos. Isso, sinceramente, nós estamos aqui em família, não vou puxar aqui a brasa para a nossa sardinha, como dizem aí, mas é real, uma forma ética é a nossa Assembleia de Deus. É a nossa Assembleia de Deus. Nós recolhemos dízimos e ofertas de uma forma discreta e ética, não com mercenarismo. Pois não, querido? Pastor,
essa questão sobre oferta e dízimo, é bem interessante que muitas pessoas não têm consciência. Por exemplo, a gente está sentado aqui, esse som está saindo, essa gravação, a água que a gente bebe, o banheiro que a gente usa, o lugar onde a gente está sentando, isso tudo é gasto. Então, de onde vai sair esse dinheiro? Nós temos que a igreja não tem uma ajuda governamental. Ela não tem essa ajuda governamental. Não. Então, as pessoas que estão para fora, eles não têm essa consciência que existe gasto, sim, e esse gasto, a gente que congrega, que oferta e dízima, que supre essa necessidade, que vai, os missionários também, no campo missionário. Todas as despesas da igreja como organização, a igreja, que é uma organização, a igreja tem que manter. Quem mantém são os membros da igreja que mantém isso. E não vende sacramentos. Não. Aqui você casa sem pagar. Não, você não é vende batizado sem sacramento. pagar. Aqui ninguém paga para casar, ninguém paga para ser batizado, não tem nada disso aqui. Graças a Deus, queridos. Aqui nós seguimos a sã doutrina. Outra coisa, meus queridos. Hoje é um assunto que precisa ser tocado, nem que seja meio que por cima, o homossexualismo. Mas, pastor Jairo, tem. Olha, já tem igreja gay. Deixa eu falar baixo. Já tem igreja gay. Agora, queridos, nós temos que odiar os homossexuais? Não. Nós temos que amar o homossexual. Nós não podemos discriminar nenhum homossexual. Nós temos que gostar, amar e procurar evangelizá-los e trazer para a igreja para que eles aceitem Cristo, sejam regenerados, transformados e sejam salvos e vão para o céu junto com a igreja. É isso que nós temos que fazer, certo? Muito bem. Aborto, queridos, aborto. Eu conheço um líder aí, todo mundo conhece, que defende o aborto, claramente assim. Ora, aborto é matar. Matar um ser, já está lá, está formado, é um ser vivo. Você mata um ser vivo, ora. A Bíblia diz, não matarás, né? O que mais, queridos? Células-tronco embrionárias. Células-tronco embrionárias é a mesma coisa que aborto. Porque quando alguém pega uma célulazinha lá do embrião para fazer uma pesquisa ou para tratar uma doença, aquele embrião morre. Matou o embrião, matou uma vida. Certo? Matou o embrião, matou uma vida. Houve uma morte. Então, a pesquisa com células-tronco embrionárias também, certo? E tem gente que defende. Esse é um assunto que ainda não está assim muito, né? Ainda está ainda está na fase até de pesquisa, etc. A igreja ainda não... Se bem que já foi tratado na CGADB esse assunto, né? Já há uma resolução da CGADB sobre esse assunto também. Mas acredito que com o tempo, à medida que isso for avançando, esse assunto vai ficar mais à tona, né? Mas é já para os irmãos já irem sabendo. Muito bem. Divórcio, queridos, divórcio, né? Divórcio, a Bíblia não separa o homem que Deus ajuntou. Jesus permitiu o divórcio só em que caso, queridos? Só em caso de adultério. Assim mesmo, meus irmãos, se houve caso de adultério, falhou um ou outro lá, caiu, seja o homem, seja a mulher, o que é que tem que ser feito? Perdão. Tem que perdoar. Não, tem que perdoar. A Bíblia, se não perdoar, aí não tem jeito, né? Tem que perdoar, certo? O que se aconselha é que haja o perdão, nunca a separação. Só em último caso, não tem jeito, aí não tem jeito. Agora, também se você vive com uma pessoa que te ameaça de morte, sua vida está correndo risco, não tem jeito, né? Aí não há, né? Ou se você é casada, teu marido não é crente, você não vai se separar dele, não vai se divorciar dele. Se você é casado, sua mulher não é crente, você não vai se separar da tua mulher. A menos que, se o teu marido falar para você, você é crente, mas a partir de hoje você não vai mais para a igreja. Se você for, eu te mato. É outra situação. Aí Aí cabe o divórcio, certo? Mas se não, certo? Muito bem, a mulher
crente santifica o marido, e o marido crente santifica a mulher. Desde que ele não impeça e ela também não impeça, não tem problema. Vai orando, que um dia Jesus salva o teu marido ou salva a tua esposa. Amém, queridos? Glórias a Deus. Muito bem. Heresias. Heresias. Olha, tem gente que diminui a autoridade da Bíblia. Sabe por quê, queridos? Tem gente que às vezes dirige a igreja através de revelação, através de visão, através de profecia. Não pode. Qual é a maior profecia que tem? Essa aqui. Qual é a maior visão que tem? Essa aqui. Qual é a maior revelação que tem? Essa aqui. É aqui. A igreja tem que estar baseada aqui, ó. Nós temos que dar atenção para revelação, visão, temos, mas salvaguardadas os devidos limites. A igreja, por exemplo, não pode ser dirigida, ser tomada alguma decisão, alguma atitude baseada em revelação, baseada em sonho, baseada em visão. Não, tem que ser baseado na palavra de Deus. É aqui que é o cânon, é aqui que é a régua, é aqui que mede. É aqui, essa é a grande revelação. Muito bem. Porque aí tira a autoridade da Bíblia. Quando começa a se basear nessas coisas, a Bíblia fica em segundo plano. A Bíblia ficou em segundo plano. Nega a Trindade, já falamos, são seitas que negam a Trindade, seitas que rejeitam a salvação pela graça. Rejeitam a salvação pela graça. Aí vem que a salvação é pelas obras. Não, salvação é pela graça. Salvação é pela graça. Agora, o salvo pratica boas obras. Mas primeiro você é salvo. Primeiro você é salvo. É salvo, pratica boas obras. Não é o contrário, pratico boas obras e sou salvo. Não. Eu sou salvo e aí pratico boas obras. Aí vocês vejam que há uma concordância entre Paulo e Tiago. Que boa obra praticou o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Pois é. Nenhuma. E o tetraplégico? Que obra que ele pode praticar? Nenhuma. Pois é. Certo, queridos? Então, queridos, não vos conformeis com este mundo. Certo? Quer dizer, não vos amoldeis. Não tome a forma. Não tome o molde, o jeito do mundo. Certo? Certo, queridos? E existe hoje mestres, ensinadores que ensinam estas coisas que eu disse aqui, que nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado. Estar sempre conferindo a palavra de Deus, certo? Por isso que eu disse aqui, queridos, eu estou falando aqui tanta coisa, mas vocês têm que conferir, certo? Confira comigo. Eu posso às vezes falar alguma coisa aqui que sai fora. Eu digo, não, pastor, já isso aí não está na Bíblia. Peraí, o senhor está errado. Certo? Então confira comigo, sempre conferindo a Bíblia. Pois não, meu irmão? Rapidinho, todo crente tem que ser para os crentes de Bereia. Paulo pregava. Sim, Paulo pregou em Tessalônica não aceitou, ele foi para Bereia, examinava e etc. Assim, nós temos que ser que nem Bereia, certo? Examinar e ver se está de acordo com a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém? Era isso que eu tinha que dizer para os irmãos. Muito obrigado. Desculpa, queridos, algum transtorno, alguma coisa. Pois não, muito obrigado, pastor.